Caros colegas, muito bom dia. Vou só escrever aqui no chat que estamos no ar e que já estamos a transmitir. Sejam bem-vindos a mais um webinar, desta vez o módulo 4 do nosso curso H4A Health Research, nosso curso dedicado à investigação. Espero que esteja tudo bem convosco. Estamos numa manhã de sábado, já a cheirar a férias para todos. Este também é o nosso último webinar antes da paragem, digamos, de verão dos nossos webinars e por isso é também um bocadinho mais leve o nosso espírito. O espírito, porque a formação vai ser pesadita e vai ser um bocadinho fora do nosso registro habitual, ou seja, hoje não é um registro tão clínico, mas hoje vamos olhar mais para números e para isso temos aqui a nossa formadora, a professora doutora Andreia Teixeira, estatística e doutorada e docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, nomeadamente do Departamento de Medicites, que é o departamento onde a Medicina Geral e Familiar está integrada, digamos, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E, Andreia, muito bom dia. Bom dia, Carlos. Bem disposta? Bem disposta, obrigada. Bom dia também a todos os participantes. Ok, a semana foi boa? Foi boa, obrigada. Sim. Também. E férias, ainda falta muito? Ainda falta um bocadinho. Ok. Ok. Ora bom, Andreia, o que é que está previsto para esta manhã de formação? Bem, a formação não vai ser assim tão pesada como o Carlos disse. Quantos quilos? Quantos quilos? Vamos fazer uma... É só umas gramas. Só umas graminhas. Vamos fazer introdução ao SPSS, vamos ver tipos variáveis, vamos explorar algumas ferramentas do tratamento de dados do SPSS. Vamos também ver distribuições de frequências, medidas de tendência central, medidas de expressão. Vamos ver também algumas opções de gráficos. Vamos ver também cruzamento de variáveis. E depois, para terminar, vamos também ver alguma interpretação de artigos científicos. Ok. Para o webinar de hoje, no fundo é útil, e eu já fui informando através das nossas newsletters, que vocês tenham instalado no vosso computador o SPSS. Para tal, podem instalar, por exemplo, uma versão trial, que é uma versão gratuita, ou então, se já tiverem de base o SPSS, digamos, normal, através da vossa faculdade ou assim, tudo bem, serve perfeitamente. Eu partilhei já aqui no chat, hoje de manhã, o link de acesso ao SPSS. E, ao mesmo tempo, vai ser necessário vocês disporem de uma base de dados Excel que também partilhei. E também já coloquei aqui o link de acesso a essa base de dados. Quando clicarem no link, ela abre, digamos, numa sheet da Google Drive. E depois vocês lá em cima, no topo do lado direito, encontram a ferramenta que vos permite fazer o download dessa, digamos, folha do Excel. No fundo, vai ser a partir daí que a Andreia, no fundo, depois vai iniciar a demonstração. Ou seja, muitas vezes a base de dados estão em formato Excel, nós vamos depois importá-la para o SPSS, explicar como é que se faz essa importação e, a partir daí, como é que se trabalham e como é que se faz uma análise inicial e exploratória dos dados. É isso, não é? Perfeito. Muito bem. Por isso, por favor, convém vocês irem descarregando o Excel para depois, quando chegar ao momento de hoje de manhã, podermos, digamos, demonstrar e vocês poderem ir fazendo ao mesmo tempo que a Andreia aqui vai demonstrando, está bem? Nós, nessa altura, vamos partilhar o ecrã do computador da Andreia e vocês vão ver o que a Andreia está a fazer no computador dela e poder, então, acompanhar. Antes de avançar para a formação desta manhã, queria recordar que têm até hoje à meia-noite, digamos, o prazo para submeter o TPC do módulo anterior, está bem? Não se esqueçam de o fazer, é importante, sobretudo porque, digamos, este curso é muito distendido no tempo e já há muito tempo que o módulo anterior passou e por isso poderia estar aí um bocadinho esquecido a entrega do TPC, mas recorde, tem até hoje à meia-noite, digamos, que submeter o TPC do módulo anterior. Como sempre, vamos ter os controlos de presença, um na parte inicial, outro no final. Isso mantém-se tudo igual e penso que agora podemos então avançar
para a formação. Força, Andreia. Obrigada. O SPSS, que eu acredito que a maior parte de vocês já ouviu falar, que muitos de vocês até inclusive já devem ter trabalhado ou feito algumas pequenas análises usando o SPSS. Portanto, é um software para análise estatística de dados. Inicialmente, as iniciais representam, portanto, pacote estatístico para as ciências sociais. No entanto, o SPSS é usado pelas diferentes áreas e, portanto, hoje em dia já nem sequer faz muito sentido este acrónimo. A sua primeira versão foi de 1968. A versão mais recente, bastante recente, é a versão 26. A que eu tenho instalada no meu computador ainda é a versão 25 e, portanto, é a que nós vamos ver no módulo de hoje. Mas, se quiserem, já podem depois descarregar a versão 26. Existem outros softwares para análise estatística para além do SPSS. Provavelmente vocês se calhar já tiveram experiência com outros softwares, nomeadamente o R, que tem a vantagem de ser gratuito. Mas o SPSS tem algumas vantagens porque é bastante fácil de utilizar. Portanto, se alguns de vocês já tiveram a experiência de utilizar o SPSS, devem perceber que, de facto, o SPSS tem uma interface bastante amigável, portanto, é bastante simples começar a fazer a introdução ao SPSS. Ele, de facto, é suficientemente potente para a maioria das análises de dados que pretendemos fazer e, portanto, é por isso que nós o usamos normalmente nas nossas análises de dados. Ele possui menus bastante intuitivos e fáceis de trabalhar, portanto, trabalhar com o SPSS é realmente bastante intuitivo, porque ele tem uns botõezinhos, bastantes menus, portanto, é relativamente fácil começar a trabalhar com ele. É bastante popular na investigação clínica e, portanto, é uma ferramenta bastante fácil de utilizar. O difícil, muitas vezes, está em interpretar os resultados do SPSS e, portanto, aqui hoje vamos tentar, no fundo, fazer um bocadinho a ponte entre estas duas coisas. Portanto, vamos começar a aprender a trabalhar com algumas ferramentas do SPSS e também a saber interpretar os resultados, porque muitas vezes essa é a parte menos fácil, portanto, do software. Normalmente é fácil carregar nos botõezinhos e ele produzir os outputs, não é? Portanto, os resultados. Depois a parte difícil realmente é percebermos, não é? Ou conseguimos interpretar a análise estatística que está por detrás depois desses resultados. O SPSS tem vários tipos de janelas, vamos salientar três que são as mais usadas, portanto, que é o editor de dados. Portanto, a janelinha do editor de dados permite a entrada, a modificação e a visualização dos dados. Temos a janela dos outputs, que são a janela que vai produzir os resultados. Portanto, quando nós fazemos uma análise ou quando nós aplicamos alguma técnica do SPSS, portanto, ele automaticamente produz esta janela de output, onde produz, portanto, a saída dos resultados, portanto, em forma de tabelas ou de gráficos, conforme aquilo que nós lhe pedimos. Portanto, é nesta janela que nós conseguimos visualizar os resultados. E temos também a janela de sintaxe, que é aquela janela onde guardamos os comandos que estamos a utilizar no SPSS e que é útil porque poderemos reutilizar mais tarde. Vamos começar por ver então a janela de edição de dados, que é composta por duas subjanelas, uma janela de visualização de dados. Portanto, normalmente, quando nós temos os nossos dados, a nossa base de dados, é nesta janela que nós conseguimos ver todos os registros. Cada coluna corresponde a uma variável da nossa base de dados e cada linha corresponde a um caso. Portanto, um sujeito, um paciente, não é? Portanto, os pacientes estarão por linha, as variáveis estarão por colunas. Temos dentro desta janela de edição de dados, se vocês repararem, portanto, em baixo temos os dois separadores, portanto, o separador da esquerda é o da visualização de dados e depois o separador da direita, vamos ver, é as características da variável. Portanto, aqui temos o exemplo neste slide, portanto, que realmente a variável fica por coluna, bastante semelhante quando vocês têm um fecheiro de Excel. Portanto, se vocês normalmente, o conselho que eu vos dou quando vocês estão a fazer uma base de dados no Excel é precisamente para, no fundo, cumprirem este formato, ou seja, colocarem sempre as variáveis nas colunas e depois os casos nas diferentes linhas. Portanto, aqui nós temos um exemplo, quando nós fazemos um cruzamento de uma variável com um caso, portanto, neste exemplo, nós temos que o caso correspondente ao processo número 139 tem 22 anos. Portanto, temos a coluna da idade, temos depois um registro que corresponde ao processo número 139 e conseguimos visualizar que naquele processo a idade corresponde a 22 anos.
Na outra janela, portanto, na janela do lado direito, temos a visualização da variável. Nesta janela, nós conseguimos ver uma lista com todas as variáveis presentes na nossa base de dados e para cada uma das variáveis nós temos uma descrição da variável, portanto, com diferentes componentes que vamos analisar uma a uma. Portanto, são as características das nossas variáveis. Neste exemplo que estamos a usar, portanto, a nossa base de dados é pequena, portanto, é só uma base de dados que servirá de suporte a este módulo e, portanto, temos poucas variáveis. Muitas vezes vocês têm base de dados com muitas colunas, com muitas variáveis e, portanto, aqui temos depois uma série temos a descrição de todas as variáveis, portanto, normalmente temos aqui uma descrição longa, né, com uma série de variáveis. Neste caso, vamos ver algumas, vamos ver só um exemplo, portanto, não criei, a base de dados não é assim tão grande. Vocês, se já usaram o SPSS, portanto, já têm esta experiência e, portanto, sabem que relativamente a cada variável vamos ter aqui um conjunto de características e nós vamos ver cada uma delas. A primeira é o nome da variável. O nome da variável deve ser curto, deve começar por uma letra e não pode ter espaços, portanto, são regras próprias deste software. O conselho que eu dou normalmente é que o nome da variável seja o mais curto possível e que seja bastante representativo do que é variável. Portanto, se nós temos uma variável que representa o sexo do nosso paciente, portanto, o nome da variável sexo ou género, portanto, mas é muito mais fácil se eu, através do nome da variável, conseguir quase ter uma descrição sobre o que é variável. Portanto, neste caso, nós temos processo, sexo, distrito, idade, temos alt underscore P, que portanto será a altura percepcionada, temos o peso, altura R, que será a altura real, peso R, peso real, e depois temos uma variável chamada energia. Ou seja, rapidamente, olhando para os nomes das variáveis, eu consigo, no fundo, ter uma descrição quase óbvia de o que é variável. Depois, outra característica associada às variáveis é o tipo de variável. O tipo de variável vai-me indicar, portanto, qual é o tipo da minha variável em causa. O SPSS tem aqui uma série de tipos pré-definidos, numérico, notação científica, por exemplo, se é uma moeda, portanto, se é uma sequência de caracteres, se é um string. Portanto, normalmente os mais usuais são a sequência de caracteres, no caso de vocês terem descrição por palavras, né? Ou o numérico, normalmente também é o mais comum. Eu coloquei aqui também um link, se vocês depois quiserem podem consultar os diferentes tipos para terem uma ideia um bocadinho mais clara sobre cada um deles, portanto, mas os mais frequentes são o tipo numérico ou o tipo sequência de caracteres para as strings, para os textos. Andreia, até que ponto é que é importante, digamos, a atribuição correta do tipo de variável? Ou seja, esta parte aqui, até que ponto é que isso é importante? É importante porquê? Porque é o tipo da variável que depois me vai permitir, no fundo, definir. Portanto, ou seja, se eu tiver a dizer que a variável é do tipo string, eu depois tenho que colocar texto nessa variável. Mas se eu tiver a definir como sendo tipo numérico, eu vou colocar números na variável. Portanto, eu tenho que sempre definir o tipo. Se eu tiver a descarregar um ficheiro de Excel para o SPSS, ele detecta o tipo automaticamente. Não é? Portanto, se eu tiver uma sequência, se eu tiver texto, ele vai detectar que é uma sequência de caracteres. E, por exemplo, aquelas questões como vírgula, ponto, também são importantes? Não? As casas decimais? Sim, depois ou podemos as casas decimais... não estar muito preocupados numa fase inicial nesse aspecto? Assim, ou devemos estar preocupados? O conselho que eu dou é sempre que eu vou começar a trabalhar numa base de dados, a primeira coisa que eu faço é, até porque me ajuda também a perceber as variáveis que estão em causa, é fazer no fundo esta limpeza de variáveis. Né? Portanto, eu sempre que vou pegar numa base de dados, principalmente quando não foi feita por mim, portanto, a primeira coisa que eu faço é precisamente ver o nome das variáveis e ver todas estas características que estão bem definidas, porque isso depois vai-me ajudar na minha análise. Portanto, convém que as variáveis estejam bem definidas e eu consiga perceber como é que a variável está definida. Por exemplo, se a minha variável sexo está definida em strings, portanto, feminino e masculino, portanto, eu prefiro sempre trabalhar com números, porque depois há certas análises em que é muito mais fácil se a variável estiver como numérica em vez de estar como string. Portanto, a primeira coisa que eu faço é mudar, portanto, a variável para tipo numérico.
ok? Portanto, e eu dou sempre este conselho. Portanto, a primeira coisa a fazer quando temos uma base de dados é fazer esta limpeza nas variáveis, em que vamos colocá-las todas direitinhas. Ajuda-nos também a perceber a estrutura da base de dados, ajuda-nos a perceber as variáveis, e é importante que elas estejam bem definidas, porque depois isso é importante para as análises que queríamos fazer. Muito obrigado. Eu coloquei também aqui o tipo data, porque muitas vezes nas vossas bases de dados vocês também têm, por exemplo, as datas de internamento, a data de nascimento dos pacientes, e portanto eu coloquei aqui também o tipo data, também é importante nas vossas bases de dados, também é um formato bastante utilizado. Dentro do tipo data, quando nós dizemos no SPSS esta variável uma data, depois nós podemos escolher diferentes formatos de data. Portanto, o dia, tracinho o mês, tracinho o ano pode ser representado só com 4 dígitos ou com 2, pronto. Depois aqui vocês têm diferentes tipos, isso depois depende um bocadinho também do gosto pessoal de cada um, mas é importante definir como sendo data, até porque depois existem operações próprias para serem feitas tipo data. Portanto, muitas vezes vocês querem calcular a diferença entre duas datas, por exemplo, para saber o tempo de internamento do paciente. Ou seja, é importante que as variáveis estejam definidas no seu tipo correto. Depois temos outra opção, que é a largura. Isto é o total de caracteres que a célula pode conter. Portanto, isto realmente já não é tão preocupante ou tão importante. Só é preocupante ou só é importante quando às vezes estamos a escrever, por exemplo, texto e depois não temos espaço suficiente para escrever o texto que pretendemos na célula. Portanto, basta vir aqui às características das variáveis e aumentar o espaço da largura. Temos as decimais para definir o número de casas decimais. Aqui depois já é, muitas vezes, queremos, por exemplo, se for o peso de um paciente, nós podemos querer, por exemplo, com uma casa decimal ou com 2 casas decimais, e, portanto, ajustamos aqui variável a variável, ou seja, cada variável pode ter definido um número de casas decimais diferente, portanto, ajustamos aquilo que pretendemos. Se é muito importante ou pouco importante, depois já depende um bocadinho de cada um, não é? Eu posso querer trabalhar com 2 casas decimais, outra pessoa pode querer trabalhar com uma casa decimal. Pronto, aqui já depende depois um bocadinho da importância que cada pessoa atribui, não é? Portanto, a esta característica. Outra característica associada às variáveis é o rótulo. Este campo do rótulo, no fundo, serve para eu descrever a variável. É muito útil, principalmente quando o nome não é autodescritivo. Na minha experiência pessoal, normalmente o que eu faço é escolher um nome da variável que seja descritivo da variável, porque isso a mim ajuda-me imenso quando estou a fazer a análise de dados. Muitas vezes eu até faço o rótulo igual ao nome da variável, bastante semelhante. Realmente a experiência diz-me que há pessoas que preferem pôr um nome muito curto e depois no rótulo fazem a descrição da variável. Portanto, aqui já depois depende um bocadinho já de cada pessoa. Depois temos o campo valores. Este campo é bastante importante, principalmente quando nós temos variáveis que são definidas por categorias, e depois neste campo é que nós vamos, no fundo, especificar a codificação que estamos a utilizar. Vamos supor que para a variável sexo nós codificamos o sexo feminino como sendo 0 e o sexo masculino como sendo 1. Devemos sempre ter o hábito, neste campo do SPSS, fazer a atribuição da codificação. Ou seja, eu devo indicar aqui que ao valor 0 corresponde o rótulo feminino e que ao valor 1 corresponde o rótulo masculino. Mesmo quando muitas vezes nós achamos, não vou estar aqui a perder tempo a especificar porque eu sei que os 0 são os femininos e os 1 são os masculinos. O conselho que eu dou é que devemos sempre fazer isto, porque muitas vezes estamos muito tempo sem abrir a base de dados e depois, quando vamos abrir a base de dados mais tarde, já não nos lembramos, mas o 0 era as mulheres ou eram os homens. Portanto, aconselho sempre a ganharem um hábito, no fundo, de virem aqui ao campo dos valores e, no fundo, especificarem o que é que significam os vossos valores. Isto acontece, vamos ver um bocadinho, mais que um bocadinho, isto acontece principalmente quando nós criamos uma nova variável, portanto nós criamos uma nova variável ou recodificamos uma variável já existente e muitas vezes não temos este hábito de, até porque estamos com pressa, não queremos perder tempo, não temos este hábito de irmos especificar a codificação. Devemos ter sempre, no fundo, essa boa prática, não é? Porque acreditem que muitas vezes achamos que nos vamos lembrar e depois mais tarde, quando pegamos na base de dados e tivemos bastante tempo sem pegar nela, já não fazemos ideia qual era a especificação de cada um dos códigos. Depois temos o campo dos omissos, que também é importante, porque no fundo é uma forma de nós codificarmos os valores que estão em falta.
E o SPSS vai, no fundo, ignorar os valores que nós vamos codificar aqui como sendo os valores, os missings, portanto, os valores omissos. Normalmente, uma boa regra que eu costumo seguir e que é bastante seguida também por uma parte dos utilizadores é usar, por exemplo, 9 ou 99 ou 999, dependendo do tipo de variável, para os valores omissos. Portanto, se a minha variável não pode tomar o valor 9, não é? Eu digo que os casos que têm o valor 9 são os missings, são, portanto, os valores que eu não tenho informação para aquele caso específico. Ok. Em termos de língua inglesa, porque muitas vezes estas coisas estão misturadas, não é? Nós aqui trabalhamos muitas vezes em português, mas também muitas vezes em inglês. Quando falamos de valores omissos, estamos a falar de missing data. Exatamente. Okay. Exatamente. Portanto, são os missings válidos. Por exemplo, se for a variável peso, eu não devo dizer que um missing é o 99, porque eu posso ter uma pessoa com 99 quilos, não é? Portanto, então, nesse caso, eu já digo que um missing é um 999, por exemplo. Okay? E é por isso que vocês às vezes veem, não é, 9, outras vezes veem 99, outras vezes 9999. Portanto, depende depois de cada variável em causa. Temos depois uma característica que são as colunas, isto é só o tamanho das colunas, portanto também não é muito importante, portanto eu por defeito também não mexo, a menos que realmente precise aumentar a largura da coluna. Temos o alinhar, portanto aqui é o alinhamento se queremos à direita, à esquerda ou ao centro, portanto eu por norma também não altero. Depois temos outra característica importante que é, aqui em português é a medida, que é o tipo de variável. Portanto, e esta é uma característica que eu aconselho sempre a verificarem se o SPSS atribuiu a categoria certa. Portanto, se nós importarmos, por exemplo, um fecheiro de Excel para o SPSS, ele por defeito vai atribuir uma categoria e nós devemos sempre verificar se é que faz mais sentido, portanto, se está correto. Portanto, nós temos aqui 3 tipos possíveis, que é a escala, nominal e ordinal. Portanto, escala é para as variáveis contínuas ou discretas, por exemplo, a idade. A variável idade deve-se estar classificada, então, como tipo escala. Se for uma variável categórica nominal, como, por exemplo, o sexo feminino ou sexo masculino, nominal. Se for, por exemplo, as habilitações académicas, em que nós temos categorias, mas em que existe uma ordem entre as categorias, nós devemos especificar que é do tipo ordinal. E é importante fazer esta caracterização, até porque depois algumas análises são específicas para variáveis categóricas, outras para variáveis ordinais e, portanto, é importante que estejam bem classificadas. Por vezes pode haver variáveis que estejam a medir a mesma coisa, mas que num formato sejam de escala e noutro às vezes sejam, por exemplo, ordinal. Por exemplo, falaste do peso. Ou então até a pressão arterial, não é? A pressão arterial é um valor contínuo, ou o peso é um valor contínuo, por isso seria de escala. Mas, por exemplo, se estivermos a falar dos graus de obesidade, em que podemos ter obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, ou os graus de hipertensão, aí já será ordinal. Já será ordinal. Exatamente. Portanto, muitas vezes, por exemplo, na idade, muitas vezes fazemos isso, não é? Portanto, temos a variável idade, que é uma variável contínua, portanto, está como sendo escala, e depois muitas vezes temos outra variável que é idade CAT, não é? Idade de categoria, não é? E depois temos faixas etárias. Exatamente. Portanto, aí será ordinal. As faixas etárias já são uma variável ordinal. ordinal. Uma variável ordinal, corretamente. Depois temos outra característica que é o papel, que é o papel que a variável vai desempenhar na análise. E, portanto, aqui podemos ter diferentes tipos. A entrada, se vai ser uma variável independente. Por defeito, o SPSS assume que é entrada e eu normalmente não altero, porque não é relevante para uma parte das nossas análises. Portanto, mas poderíamos mudar, por exemplo, para a variável resposta, se for uma variável outcome. Para ambos, se no fundo vai servir como variável independente ou dependente, portanto, mas por defeito ele assume que a variável é de entrada e, portanto, eu normalmente nunca altero esta característica das variáveis, portanto, não será importante fazerem esta alteração. O visualizador de saída, peço desculpa, portanto, a nossa janela de output é quando nós pedimos uma determinada análise, quando nós fazemos uma determinada função no SPSS, ele automaticamente vai vai criar no fundo um fecheiro à parte, vai criar uma nova janela, portanto, em que ele coloca os resultados no fundo da nossa ordem, do que nós lhe pedimos para fazer. E, portanto, este é o aspecto de uma janela de output do SPSS.
Por exemplo, neste caso aqui eu pedi uma análise de frequências à variável sexo, portanto ele automaticamente produz-me este fecheiro de output, em que ele diz-me, no fundo, qual é o meu N válido, portanto, na minha base de dados, quais são, para quantas pessoas é que eu tenho informação sobre a variável sexo. Diz-me que eu não tenho nenhum caso omisso, portanto, eu tenho sexo para todos os meus registros, e depois ele produz-me, então, a tabela de frequências dos zeros e dos uns. Portanto, neste caso, a minha variável sexo não tem aquele campo preenchido dos valores, portanto, reparem que, como eu não preenchi o que era o 0, o que era o 1, na tabela ele põe-me lá zeros e uns. Só para aqui já vemos que realmente é importante preencher essa característica da variável, porque eu olho para esta tabela e vejo, não é, que tenho 226 zeros e 154 uns, mas não sei o que é o 0 e o que é o 1. Portanto, é muito importante realmente preencher aquele campo. Temos aqui uma pergunta da Maria. Diz a Maria: bom dia. A codificação de 0 correspondente a feminino e 1 correspondente a masculino é universal ou pode ser invertida? Pode ser invertido. Aliás, eu normalmente até faço o contrário. Eu atribuo 1 às mulheres e 0 aos homens, né? Mas aqui no slide não coloquei assim. Pronto, mas é completamente à escolha, né? Portanto, não existe uma regra específica, portanto, cada pessoa tem que estar, deve estar codificado para nós, quando trabalhamos com a base de dados, percebemos o que é o 0 e o que é 1. Mas isso fica... Aliás, nem sequer tem que ser 0 e 1, eu posso usar 1 e 2, okay? Ou 2 e 3, não é? Eu posso codificar da maneira que pretender, ok? Normalmente as pessoas usam os zeros e os uns, ok? Mas não é obrigatório. E, portanto, depois o que é o 0 e o que é 1 também fica ao critério de cada um. O conselho que eu dou é que normalmente usem, não é, sempre a mesma codificação para vocês, que é mais fácil. Não é? Por exemplo, no meu caso, não é, eu normalmente atribuo sempre 1 às mulheres, portanto, quando as bases de dados são feitas por mim, para mim é mais fácil, não é? Porque já no fundo já sei um bocadinho quais são as minhas regras, ok? Mas não existe uma regra universal. Muito bem. Relativamente a este fecheiro de output, portanto, são os fecheiros dos resultados, que ele vai-vos, então, criar automaticamente este fecheiro e vocês podem, por exemplo, se vocês forem ali ao menu arquivo, podem salvar este fecheiro e guardar. Portanto, o conselho que eu dou é guardem sempre este fecheiro de output, porque, no fundo, vocês têm o registro de todos os resultados. Mesmo que muitas vezes estejam a fazer uma tabela própria, por exemplo, no Word, com os vossos resultados, vocês devem sempre guardar estes resultados para vocês próprios, porque é muito mais fácil, se vocês, em caso de dúvida, não é? Vocês vão ao fecheiro de resultados e enviem, não é? Porque é que puseram este valor na vossa tabela Word. E, portanto, o valor conseguem facilmente verificar no vosso fecheiro de output SPSS, que teria sido o resultado que vocês teriam obtido. Se vocês, eu aqui coloquei, vocês têm no SPSS um menu de exportar, portanto, vocês podem automaticamente exportar este fecheiro de output para um Word ou para um PDF. Por exemplo, se vocês selecionarem a tabela, se eu selecionar a tabela sexo e fizer exportar, eu posso dizer que só quero exportar aquilo que está selecionado. Portanto, eu posso exportar diretamente esta tabela para o Word, ok? Ou para o formato PDF. Ou se for um gráfico, eu posso selecionar o gráfico, fazer exportar e ele exporta-me diretamente para formato de imagem, por exemplo. Portanto, o menu exportar permite-me exportar diretamente destes fecheiros de output para Word, PDF ou para formato de imagem, o resultado todo, a análise toda, ou só partes da análise que eu selecionei. O conselho também que eu vos dou é que muitas vezes vê-se, por exemplo, os alunos nas teses de mestrado, muitas vezes o que os alunos fazem, exportam as tabelas diretamente dos outputs do SPSS e colam no Word. Portanto, não devem fazer isso, portanto, vocês devem criar as vossas próprias tabelas no Word, porque fica muito feio, não é, ver as tabelas diretamente copiadas do SPSS colocadas no Word. Portanto, vocês devem sempre fazer a vossa própria tabela em Word, não é, portanto, no vosso formato e passarem os dados, ok? Portanto, podem exportar sim senhora para o Word, não é? Porque, para vos facilitar, mas não devem, no fundo, fazer copy-paste do SPSS para o Word, porque fica com muito mau aspecto. Além do mais, nós depois vamos ver no fim alguns exemplos de artigos científicos, mas normalmente as tabelas que se colocam nos artigos têm, no fundo, um formato um bocadinho... Standardizado, quase. Exato, um bocadinho definido e, portanto... Exatamente. Nós São normalmente tabelas que, por exemplo, devem ser formatadas
só com linhas, não se deve colocar as linhas verticais nas tabelas. Também não há uma regra muito específica para isso, mas regra geral muito mais simpáticas, não é? E regra geral, as recomendações de boa prática, digamos, de redação de artigo científico vão nesse sentido. E realmente estas tabelas que saem daqui do SPSS não têm essas características. Pois não, mas cada vez mais há muitos alunos, portanto, nas teses de mestrado, que fazem copy-paste do SPSS para o Word. Não podemos deixar. Não é uma boa prática. Força. Temos depois a outra janela do SPSS, é a janela da sintaxe. Portanto, podemos, quando estamos a fazer uma análise no SPSS, nós podemos guardar a sintaxe, no fundo, gera-me todos os comandos que estão associados, no fundo, aos meus menus, àquilo que eu pretendo fazer. Portanto, neste caso específico, em que eu vou pedir uma frequência, uma análise de frequências, por exemplo, à variável sexo, o que é que eu posso fazer? Eu peço a análise de frequências, escolho a minha variável sexo, mas em vez de carregar no OK, carrego no colar. Quando eu faço isso, o que é que me acontece? O SPSS abre-me automaticamente uma janela de sintaxe em que me vai gravar, no fundo, os comandos, não é? desta minha ordem, ou seja, de pedir as frequências da variável sexo. Qual é a vantagem? É que eu depois, se eu selecionar, posso selecionar o pedacinho de comando, o comando que eu pretendo, se eu carregar naquele botãozinho, uma espécie de play, ele vai-me, no fundo, executar a minha ordem. É uma boa prática também, principalmente quando eu, por norma, por acaso, não costumo guardar a sintaxe e às vezes arrependo-me, porque depois muitas vezes tenho que repetir a análise. Se eu tivesse guardado a sintaxe, eu só tinha que selecionar os comandos e voltar a carregar no botão e ele recorria-me outra vez à análise. Portanto, mas ele normalmente não grava automaticamente a sintaxe. Não. Para isso é preciso, quando estamos a dar o comando aqui, né? Quando estamos a dar o comando daquilo que queremos que ele execute, em vez de carregarmos no OK, carregar no colar. E ele aí gera a sintaxe. E depois é preciso voltar a esta janela e colar e clicar na mesma no OK para obter o output? Para obter o output. Eu seleciono e carrego no play. E ele depois executa-me. Ok. Então, estou a perceber, não é necessário voltar atrás ao OK. Não, basta aqui clicar no play e ele executa a ordem. E ele executa-me esta ordem. É uma boa prática, apesar de que eu não costumo fazer na maior parte das vezes e às vezes Casa de Ferreiro. E às vezes arrependo. Porque quando estamos a fazer, principalmente quando são muitas análises, e depois muitas vezes, se eu copiasse a minha ordem, mudava só o nome da variável e já tinha, no fundo, as instruções todas. Mas, portanto, é uma boa prática que se deve ganhar e, portanto, para quem está a começar e a fazer a interação SPSS, deve ganhar as boas práticas logo desde o início. Algo que eu considero que é importante, principalmente nas vossas áreas, é saber importar uma tabela de Excel para o SPSS. Porquê? Porque a prática diz-me que muitas vezes vocês guardam os vossos dados ou as vossas bases de dados num ficheiro de Excel. Portanto, à partida, a maior parte das pessoas sabe criar uma base de dados num ficheiro de Excel. Muitas vezes não sabem que é possível importar diretamente do ficheiro de Excel para o SPSS. E, portanto, vamos ver como é que se faz isso. E, portanto, neste caso, até vamos fazer uma demonstração. Eu penso então que todos vocês já têm um ficheiro de Excel chamado dados, que o Carlos partilhou convosco. É melhor ir desligando o teu computador, porque senão depois pode demorar algum tempo. O conselho aqui que eu dou é que quando vocês fazem o vosso ficheiro de Excel, o que é que vocês devem fazer? Devem fazer cada variável numa coluna. Ou seja, as variáveis devem estar por coluna, os vossos pacientes, os vossos casos devem estar por linhas. De acordo com aquele formato que mostramos há um bocado e que eu até já partilhei uma captura dessa imagem, a dizer variável, caso, no chat, aquela imagem que eu partilhei. Porque se vocês constroem o vosso Excel já com esta estrutura, é muito fácil passar para esse SPSS. Portanto, quando vocês fazem às vezes o ficheiro de Excel, não fazem esta estrutura, depois às vezes temos que dar um bocadinho mais voltas para passar para esse SPSS. Não quer dizer que não se consiga fazer, mas no fundo facilita se vocês já tiverem no fundo a mesma estrutura e é uma estrutura realmente muito mais fácil para depois fazer as análises de dados. Portanto, vocês devem ter numa folha de Excel, portanto, cada
cada coluna uma variável e cada linha um registro, ok? E devem evitar também pôr na mesma folha diferentes tabelas, que muitas vezes também acontece. Portanto, numa folha de Excel, vocês muitas vezes têm diferentes tabelas. Depois, para passar para a SPSS, fica muito mais difícil. Portanto, se vocês têm duas tabelas diferentes, devem fazer duas folhas, 2 para 2 diferentes. A regra é uma tabela por folha. Por folha, exatamente, por separador de Excel, exatamente. Ok. Mesmo que muitas vezes vocês têm, por exemplo, informações diferentes e o paciente é o mesmo. O que é que se vocês querem colocar informação em tabelas diferentes, o que é que vocês devem fazer? Devem fazer por folhas dentro do fecheiro Excel, vocês podem ter várias folhas, não é? E, portanto, se querem tabelas diferentes, fazem uma tabela por cada folha. Se os pacientes são o mesmo, vocês podem ter uma coluna com o número de processo em todas as tabelas. Porque depois, se vocês quiserem fazer o cruzamento, não é, de informação dos pacientes nas tabelas, em diferentes tabelas dos fecheiros de Excel, é muito fácil fazer isso em Excel, porque vocês podem buscar informação de diferentes folhas se tiverem uma coluna, no fundo, comum, que será o número de processo do paciente, para depois fazer o cruzamento das variáveis. Portanto, são boas práticas que se deve... Okay. Isto mesmo se aplica até, por exemplo, às vezes no estudo da lista. Quando vocês querem fazer o vosso estudo da lista e em que têm, por vezes, listagens de pacientes, por exemplo, se tiverem estes cuidados ao construir o Excel e depois se quiserem fazer uma análise mais, digamos, robusta no SPSS, se construírem o Excel neste formato, depois esse passo é muito mais fácil, digamos, de acordo com o que vamos agora demonstrar a seguir. Portanto, eu penso que todos já têm o fecheiro dados em Excel. Podem abrir também o vosso SPSS. E se vocês abrirem o vosso PSS, então, o vosso vamos SPSS... pedir ao nosso realizador para passar para aí a imagem, não Exatamente. é? Ok. Pedimos para passar. Força aí então. Podes vocês... passar à demonstração no computador. Ok. Se vocês abrirem o vosso SPSS, devem visualizar, portanto, devem visualizar esta janela, que eu penso que já estão todos a ver, certo? Sim. Ok. Portanto, vocês podem fechar esta primeira janela que o SPSS vos abre. Portanto... Só um bocadinho. Eu ia pedir à realizadora que agora nesta parte não é preciso vermos, digamos, o rosto da Andreia. Víamos o ecrã dela em ponto máximo, digamos. Nesta janela, vocês, se tiverem, por exemplo, aqui base de dados recentes que tenham utilizado, ele vai-vos mostrar aqui. Portanto, é uma forma mais rápida de vocês irem a uma base de dados que já tenham estado a trabalhar recentemente. Mas, neste caso, podemos fechar esta janela e, portanto, aparece-vos aqui, então, o vosso SPSS. Já agora chama a atenção que vocês têm aqui, então, os tais as duas janelas, os dois separadores. Portanto, o separador da esquerda, a visualização de dados. Neste caso está vazio, porque nós ainda não temos nenhuma variável, nenhum registro. E então aqui a janela da visualização de variável, onde, portanto, depois aparecem aqui, então, as tais variáveis com as suas respectivas características. Portanto, neste caso, o objetivo é importar um fecheiro de Excel e, portanto, vamos aqui ao menu Arquivo e, se formos aqui ao menu Arquivo, podemos ir aqui depois ao submenu Abrir e escolhemos Abrir Dados. Portanto, eu vou carregar aqui no Abrir Dados, e ele abre-me esta janela e aqui nós temos a opção Arquivos do Tipo. Nos arquivos do tipo, que ele por defeito tem SPSS, eu vou mudar para Excel. Portanto, vocês depois têm aqui uma série de tipos que ele abre, portanto vamos escolher a opção de Excel. Depois ele aqui já está a ir-me diretamente à pasta onde eu tenho o meu fecheiro de Excel guardado, que é o módulo 4, mas vocês aqui o que vão fazer é procurar no vosso computador a pasta onde vocês guardaram o fecheiro de Excel chamado Dados. Portanto, se vocês forem à pasta onde vocês guardaram o vosso fecheiro chamado Dados, portanto, depois aparece-vos aqui, então, à partida deve estar-vos a aparecer o vosso fecheiro de Excel que vocês, entretanto, guardaram. Portanto, seleciono o fecheiro de Excel e faço abrir. E, portanto, o SPSS abre-me aqui esta janela de ler arquivo de Excel. Ele está-me a dizer que está a buscar a folha
a primeira folha do meu fecheiro chamado dados. Se o vosso fecheiro de Excel tivesse várias folhas, ele aqui disponibilizava-vos as diferentes folhas do vosso fecheiro e vocês poderiam escolher qual era a folha do fecheiro de Excel que vocês pretendem abrir. Okay? Portanto, neste caso, o fecheiro de Excel só tem uma folha, portanto, é esta que nós pretendemos abrir. Ele, por defeito, já coloca aqui esta opção de que os nomes das variáveis são a primeira linha, portanto, o fecheiro de Excel, a primeira linha são os nomes das variáveis, portanto, é exatamente aquilo que nós pretendemos. E, inclusive, eu consigo visualizar já nesta janelinha, portanto, aquilo que ele me vai criar e parece-me estar tudo ok, porque eu já consigo ver que tem aqui a variável processo, a variável sexo, distrito, idade, etc. Isso implica no Excel que, digamos, a linha do topo da tabela seja a mesma linha 1. Exatamente. Né? E, Porque portanto, às vezes põe-se linha 5, deixa-se umas linhas em branco, digamos. A primeira linha deve ser o nome caso, das deve variáveis. Ser logo a linha 1 para ele reconhecer aqui. Exatamente. Logo. Okay. Por isso é que é muito importante, né, que os fecheiros de Excel já sejam, no fundo, construídos. Pensados com essa finalidade. Exatamente. Depois é tudo muito mais prático. Carregamos em OK. Não quer dizer que se o vosso fecheiro de Excel não estiver com esta estrutura, não se consiga importar, não é? Mas temos que fazer, no fundo, mais alterações portanto, sem necessidade. Portanto, se vocês ganharem este hábito, depois conseguem ter os dois fecheiros. Aliás, normalmente, cada base de dados, eu gosto sempre de ter a base de dados em Excel e em SPSS, porque gosto de usar os dois softwares. Pronto, uns para fazer umas coisas, por exemplo, o Excel eu gosto mais, por exemplo, para fazer os gráficos, gosto mais de usar o Excel. Muitas vezes, então, para ir buscar informações de folhas diferentes do Excel, também uso o fecheiro do Excel. Portanto, eu gosto sempre de ter a mesma base de dados nos dois formatos. Ok, só um bocadinho. Houve aqui uma colega que perdi por alguns segundos a ligação e não consegui perceber onde abriram essa janela para abrir o fecheiro. Seria possível repetir, por favor? Se calhar é melhor fechar e voltar a repetir a abertura da... Portanto, eu vou... Isso, e vamos pedir ao realizador para colocar outra vez em ponto máximo. Isso, já está. Ok. Não era preciso fechar o SPSS. É automático. Era só a janela. Portanto, eu vou abrir então o SPSS novamente. Portanto, fazemos fechar esta janela. Ok. Esta janela introdutória que o SPSS abre, às vezes só é útil quando nós estamos a trabalhar, digamos, várias vezes, às vezes ao longo de dias ou de semanas, no mesmo ficheiro, aí realmente esta janela introdutória dá-nos jeito. Mas a maior parte, ou quando vamos a um projeto novo, como é o caso agora que estávamos a iniciar um projeto em que vamos importar o ficheiro do Excel, aí muitas vezes é fazer o que a Andreia fez, é fechar simplesmente essa janela. E, portanto, vamos ao menu Arquivo, opção Abrir dados. E, portanto, aqui nos arquivos do tipo vamos alterar para Excel. Ele, por defeito, coloca, então, que o tipo é o SPSS. Aqui devem escolher a pasta onde vocês guardaram o vosso fecheiro de Excel. E selecionamos o nosso fecheiro de Excel, o chamado dados. Carregamos em Abrir. Portanto, ele aqui disponibiliza-nos todas as folhas do nosso fecheiro de Excel. Neste caso, só temos uma folha, portanto, é na primeira folha do fecheiro chamado dados. Portanto, ele, por defeito, já seleciona esta opção de que os nomes das variáveis correspondem à primeira linha do fecheiro de Excel e basta carregar em OK. Ele automaticamente abre-nos, então, aqui no SPSS a nossa base de dados. Se nós formos à janela Visualização de Dados, vocês conseguem ver que já temos então aqui, no fundo, a nossa base de dados. Portanto, cada coluna vai corresponder a uma variável, cada linha corresponde, então, neste caso, a um processo. Ok, só um bocadinho. Disseste, se nós formos à janela de Visualização de Dados e clicaste para ir à janela de Visualização de Dados, sim. Onde? Aqui em baixo, nós temos dois separadores. O da esquerda é visualização de dados, o da direita é visualização de variável.
Okay? Portanto, e nós podemos alternar. Portanto, do dados nós conseguimos ver os dados propriamente, né? Portanto, as várias variáveis e os diferentes registros. Se carregarmos aqui no nosso... Se carregarmos aqui no nosso elevador aqui, se descermos o fecheiro, consigo ter uma noção do tamanho da minha base de dados. Portanto, eu consigo perceber que tenho 380 registros. E na janela, então, no separador visualização de variável, eu consigo então ver cada uma das minhas variáveis e as tais características que nós tivemos a detalhar há bocadinho. Ele, por defeito, ele atribui um tipo a cada uma das variáveis, portanto, ele atribui, ele faz a tal classificação da medida de cada variável e nós agora podemos ajustar para cada uma das variáveis aquilo que será mais indicado. Por exemplo, a nossa primeira variável, o nome dela é processo, o tipo está do tipo numérico, portanto, corresponde a um número. O tipo, a medida, portanto, está do tipo escala e está correto, não é? Portanto, deixamos estar. A variável sexo, ele classificou-a como sendo uma variável nominal, está correto, de facto, e, portanto, eu tenho os uns e os zeros, e posso, então, aqui na opção de valores, posso, então, codificar o que é 1 e o que é o 0. No nosso exemplo, nós tínhamos dito que o 0 era o feminino, certo? Portanto, eu posso aqui fazer a codificação. Portanto, o valor 0 vai corresponder ao rótulo feminino. E, portanto, faço incluir. O valor 1 vai corresponder ao rótulo masculino. E faço incluir. Portanto, já atribuí o valor 0 e o valor 1 e carrego em OK. Na variável distrito, também está como sendo uma variável nominal. Já agora, se nós passarmos à janela de visualização de dados, reparem que na variável sexo ele já me substituiu então o 1 por masculino e substituiu-me os 0 pelos femininos. Já agora, neste botão aqui, tem um 1 e um A em cima, neste símbolo. Se nós carregarmos neste símbolo, ele alterna para números ou para os rótulos. Podemos fazer, muitas vezes, se não nos lembrarmos, rapidamente conseguimos ver o que é a codificação. Em base de dados grandes, às vezes uma pessoa perde-se um bocadinho e às vezes é útil essa alternância entre rótulos e números para relembrar. Não sei se é possível voltar... Sim, agora pedíamos para voltar aos slides, exatamente. Eu coloquei aqui, de qualquer modo, depois podem seguir com mais calma, portanto eu coloquei os print screens. Nos slides os colegas têm os print screens e digamos o step by step, o passo a passo, digamos, cada etapa destes procedimentos. Portanto, se tiverem... Vamos avançando. Exatamente, depois podem tentar fazer, se não tiverem conseguido acompanhar. E, portanto, depois fizemos então a tal caracterização das variáveis. Portanto, a variável processo fica como sendo do tipo escala, que é então o que fará mais sentido. A variável sexo, então, fazemos a codificação que já fiz no SPSS, portanto, o 0 feminino, 1 masculino. A variável distrito também está classificada como sendo uma variável nominal. O distrito 1 corresponde ao Porto, o distrito 2 a Braga, 3 a Aveiro e 4 outro. Portanto, poderiam fazer exatamente a mesma coisa, portanto, fazer a codificação. Eu vou, se calhar, avançar um bocadinho e depois, no fim, se tivermos tempo, podemos fazer estes passos todos. Portanto, podem fazer a codificação, cada um dos números, a cada uma das etiquetas. A variabilidade, portanto, será uma variável contínua, portanto, está classificada como sendo do tipo escala. Aqui eu coloco 0 casas decimais, ele por defeito já está com 0 casas decimais. A variável alt_p, que no fundo corresponde à altura percepcionada.
Aqui eu aconselhava a colocarem no rótulo a altura percepcionada, porque alt P pode-se não conseguir perceber, não é muito autodescritivo, portanto podem colocar um rótulo a dizer que é a altura percepcionada da própria pessoa. Portanto, aqui colocamos a altura percepcionada está em centímetros, portanto colocamos 0 casas decimais e do tipo escala. Ele, por defeito, o SPSS já assumiu que era 0 casas decimais, portanto não colocou nenhuma casa decimal. Temos a variável peso P, que no meu SPSS ele colocou-me uma casa decimal. E fará sentido, porque eu posso ter, eu penso que tenho pessoas com, por exemplo, 64,5 kg, portanto fará sentido ter uma casa decimal. É também uma variável contínua, portanto está classificada como sendo tipo escala. Depois a variável alt_r corresponde à altura real da pessoa, que também está em centímetros. Portanto, aqui colocamos uma casa decimal, porque ele tem, o SPSS atribui-me a primeira casa decimal, por exemplo, tenho 170,2, portanto coloquei uma casa decimal e classifiquei-a também como sendo do tipo escala, porque é uma variável contínua. O peso R, portanto o peso real também está com uma casa decimal e também é do tipo escala. E depois, por último, a variável energia, é uma variável também contínua, portanto do tipo escala. Aqui no meu SPSS ele colocou-me várias casas decimais e, portanto, eu poderia alterar aqui para 0, portanto, interessa-me o valor inteiro das energias, do valor energético a ingerir por dia. Portanto, poderia colocar como 0 casas decimais. E, portanto, esta é a nossa base de dados que vamos utilizar depois ao longo do módulo para ver alguns exemplos. Não sei se conseguiram todos acompanhar, se conseguiram... Não sei se há... Sim, acho que vamos. Não, neste momento não temos perguntas, podemos ir. Portanto, vamos avançando. então avançar. Exatamente. Vamos então ver os tipos de variáveis. Nós já falamos aqui então em alguns conceitos, já falamos em variáveis contínuas, já falamos em variáveis nominais. Acredito que a maior parte de vocês já estes nomes não vos é estranho, mas portanto um bocadinho para relembrar, as variáveis dividem-se em dois grandes tipos, as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas, portanto, quantitativas também podem também conhecidas como variáveis numéricas e as qualitativas como variáveis também categóricas. Depois, muitas vezes, dependendo, não é? Muitas vezes o nome muda ligeiramente, mas, portanto, são estes os grandes dois tipos de variáveis. Portanto, as variáveis quantitativas são aquelas que nós, no fundo, conseguimos medir, portanto, conseguimos atribuir um valor numérico. E podemos ter dois tipos de variáveis quantitativas, as contínuas e as discretas. Portanto, as contínuas, a variável pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo e nas discretas assume um valor inteiro. Portanto, nas contínuas temos os exemplos standard do peso e da altura, normalmente são os exemplos típicos, né? Portanto, são variáveis contínuas, portanto, eu não passo dos 60 kg para os 65 saltando, né? Portanto, eu tenho toda uma gama de valores que vou, no fundo, passar por todos eles. As variáveis discretas, então, valores inteiros, por exemplo, o número de filhos, o número de cigarros que se fuma por dia, etc. Portanto, só tomam valores inteiros. As variáveis qualitativas subdividem-se em dois tipos, as ordinais e as nominais, e para se perceber a diferença entre estas duas é que nas ordinais, no fundo, eu consigo ter uma relação de ordem entre as minhas diferentes categorias, nas nominais eu não tenho qualquer tipo de ordem. Por exemplo, nas ordinais, o exemplo típico que se dá são, por exemplo, as faixas etárias, as habilitações académicas, são categorias, eu posso ter um ensino secundário, posso ter um ensino superior, portanto, mas existe uma ordem entre estas categorias. Nas nominais, não existe qualquer tipo de ordem, que é o caso da variável sexo, Portanto, temos os homens e as mulheres, quem é que vem primeiro, não existe uma ordem entre estas categorias, ou a cor dos olhos, por exemplo, olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos, portanto, não existe nenhuma ordem entre as categorias, portanto, são variáveis típicas nominais. Bem, vamos ver algumas ferramentas do SPSS e algumas que são bastante usadas. Portanto, a primeira que vamos ver é a recodificação de variáveis, que muitas vezes é necessária.
Portanto, recodificação de variáveis quando se pretende transformar por exemplo, quando se pretende transformar uma variável contínua numa variável categórica, que era o exemplo que há bocadinho o Carlos estava a dar. Portanto, muitas vezes nós temos a idade, que é uma variável contínua, e depois queremos transformar isto numa variável categórica porque queremos dividir em faixas etárias. Ou o caso da pressão arterial, ou o caso da obesidade. Por exemplo, o caso do IMC, muitas vezes queremos depois atribuir em normal, em excesso de peso, em obeso, né? Portanto, é algo que se faz muitas vezes. Né? Relativamente à idade, aqui só um pequeno parênteses, portanto, muitas vezes coloca-se a idade já por faixa etária, portanto, e muitas vezes nos questionários as pessoas têm o hábito de já colocar a faixa etária. Normalmente o conselho que eu dou sempre é colocamos a idade, por exemplo, como um campo aberto, em que eu tenho uma variável contínua, porque depois é muito fácil da variável contínua eu passar para as faixas etárias. Já ao contrário, eu não consigo fazer. Portanto, se eu tiver uma faixa etária, eu depois não consigo passar para saber qual é a idade da pessoa. E, portanto, a idade é aquele tipo de variável que eu dou sempre conselho de recolhermos como sendo uma variável contínua e depois, se não for necessário eu ter a informação da variável toda contínua, eu posso passá-la facilmente para faixas etárias e vamos ver como. Está aqui uma pergunta, Andreia, pergunta o Adelino. As variáveis contínuas têm sempre que poder assumir valores decimais? Isto, e depois entre parênteses, isto é, as unidades têm que ser divisíveis? Por exemplo, a idade é um exemplo de uma variável contínua, não é? Em que normalmente nós não colocamos as casas decimais. Nós trabalhamos com a idade como sendo, no fundo, números inteiros. Não é? Porque nós não dizemos eu tenho 32,5 anos ou 32,6 anos. Portanto, não tem necessariamente. Sim ou não? Normalmente, o que é uma variável contínua? Uma variável contínua normalmente é uma variável que toma dentro do intervalo, portanto é uma variável com casas decimais. Nós não precisamos de trabalhar com casas decimais. Como ao peso, não é obrigatório trabalhar com casas decimais. Não é obrigatório, eu posso arredondar às unidades, não é? Portanto, que é o caso da idade. Nós, no fundo, trabalhamos a idade como sendo uma variável discreta, porque nós não, mas ela, no fundo, não é, não é? Porque, no fundo, nós não temos 35 anos, não é? Nós temos 35, qualquer coisa anos, não é? Portanto, mas trabalhamos como discreta, não é obrigatório trabalhá-la como sendo uma casa decimal. Mas sim, mas a ideia de uma variável contínua é uma variável, não é, no fundo, que pode tomar ali uma gama de valores. Por exemplo, aqui o processo, não é? Eu estou a trabalhar como sendo uma variável contínua, não é? Mas no fundo, não é? Ela no fundo é uma variável, não é? Que só toma valores inteiros, não é? Portanto, eu podia classificar como sendo uma variável ordinal, não é? Só que a gama de intervalos depois é tão grande, não é? Eu coloco como sendo escala, não é? Esse detalhe depois acaba por não precisa ser tão rigoroso. O SPSS possui um menu para fazer a recodificação de variáveis e nós temos dois tipos diferentes de recodificação, que é a recodificação em variáveis diferentes e recodificar nas mesmas variáveis. Quando fazemos recodificação em variáveis diferentes, o que ele vai fazer é que vai criar uma nova variável, mas não vai modificar a minha variável original. Portanto, se eu tenho uma variável idade e quero recodificar uma nova variável, por exemplo, na idade categórica, ele vai manter uma variável idade e vai-me criar uma nova variável. Se eu fizer recodificar nas mesmas variáveis, ele vai substituir para sempre a minha variável original. Por exemplo, muitas vezes nós temos a variável sexo como sendo M's e F's. E muitas vezes o que é que eu posso fazer? Eu posso recodificar essa variável. Se eu fizer recodificar a variável sexo na mesma variável, eu vou alterar os M's e os F's para zeros e uns e, portanto, eu deixo de ter M's e F's. Okay? Portanto, ele, no fundo, vai-me alterar a minha variável original. Portanto, esta é a grande diferença entre estas duas opções, entre recodificar em variáveis diferentes ou nas mesmas variáveis. Ok. Pergunta aqui o João Costa. É possível, numa base de dados, por valores numéricos, como, por exemplo, dias de internamento, pôr valores numéricos, como por exemplo dias de internamento, mas depois na análise de dados excluir determinados valores que excedam um certo valor, por exemplo, excluir os doentes com mais de 12 dias de internamento? Sim, é possível. Portanto, eu tenho uma variável, aliás, vamos ver isso um bocadinho mais à frente, eu tenho uma variável e eu posso depois só selecionar um subconjunto da minha base de dados. Portanto, nesse caso, eu podia dizer, na minha base de dados, eu só quero, no fundo, trabalhar com as pessoas que tenham dias de internamento menos de 12 dias. Não é? Exatamente. É possível, sim. Nós vamos ver depois essa opção Okay. no Então SPSS. explicamos mais à frente isso.
Portanto, no SPSS, se vocês forem... eu se calhar vou optar por seguir os slides, porque eu coloquei o passo a passo, portanto, não vou estar a fazer diretamente no SPSS. Vocês podem tentar acompanhar no vosso software, ou se quiserem depois podem, depois do módulo, podem tentar fazer. Exercitar. Portanto, no SPSS vocês têm no menu transformar, vocês se carregarem no menu transformar vão ter a opção recodificar em variáveis diferentes. Aliás, se vocês repararem, vocês têm duas opções. Uma que diz recodificar nas mesmas variáveis e depois logo em baixo recodificar em variáveis diferentes. Pronto, vamos selecionar esta opção, recodificar em variáveis diferentes e, portanto, o que é que nós vamos... recodificar. Portanto, o SPSS abre-nos esta janela, portanto, ele disponibiliza-nos na janela da esquerda, ele vai-nos disponibilizar, no fundo, todas as variáveis que nós temos na nossa base de dados e depois nós vamos então escolher qual é a variável que vamos querer recodificar. Portanto, neste caso, vamos supor que eu quero, depois vamos ver um exemplo a seguir, mas pronto, ele abre-me esta janela e reparem que eu tenho ali vários menus que eu coloquei, a letra A, B, C e D, para nós vermos cada um deles. Portanto, na janelinha A, que é a variável de entrada e variável de saída, portanto, é onde eu vou colocar qual é a variável que eu vou querer recodificar. Depois ali na janela B, ele pede-me o nome que eu vou atribuir à minha variável de saída. Porquê? Porque eu vou criar uma nova variável. Portanto, eu atribuo o nome que eu quero dar à minha nova variável e o rótulo. Normalmente eu coloco o mesmo rótulo que o nome, portanto, porque eu coloco normalmente os tais nomes autodescritivos. Carregamos naquele botão alterar e ele automaticamente coloca-me na janela A o nome da minha variável e qual é o nome da minha nova variável. Depois, na opção C, temos uma janela de valores antigos e novos, que nós clicamos nessa janela e ela automaticamente abre-nos este novo menu. Portanto, e é neste menu que nós vamos colocar quais são os valores da nossa variável original e depois quais serão os novos valores que nós vamos querer atribuir. Portanto, do lado esquerdo, onde temos a opção de valor antigo, nós vamos dizer qual era o valor da nossa variável original e depois, na janela 2, onde nós temos novo valor, nós vamos indicar qual é o novo valor que nós queremos que passe a tomar na nossa nova variável. E ele automaticamente depois, fazemos incluir, automaticamente ele insere ali na janela 3 o antigo e o novo. Desculpa lá, mas dá para demonstrar? Dá sim. Então é melhor. Ok. Tá bem? E eles depois, os slides, podem vê-los na mesma? Ok, então vamos passar para o exemplo e fazemos a demonstração com o exemplo. É melhor. É melhor. Ok. Porque acho que eles, os colegas, se calhar apreendem melhor se a gente demonstrar no próprio SPSS. Eu coloquei aqui um exemplo, portanto, vamos então recodificar a variável idade, como sendo 1 se toma 20 anos ou menos, 2 se está entre os 21 e os 25 anos e depois 3 para os mais de 25 anos. Okay. Portanto, nós temos uma variável idade e então vamos querer criar uma nova variável, que é a variável, e vamos lhe chamar idade _ cat, que é a categorização da variável idade, e portanto vamos criar estas 3 faixas etárias. E vocês, se quiserem, no vosso SPSS, podem ir passo a passo, copiando os passos que a Andrea aqui vai dar e fazendo também. Portanto, eu vou então fazer devagar. Portanto, vamos ao menu transformar e, portanto, aqui no menu transformar, como vocês podem ver, temos então as tais duas opções, recodificar nas mesmas variáveis ou recodificar em variáveis diferentes. Portanto, se eu escolhesse recodificar nas mesmas variáveis, a minha variável idade deixava de existir. E, portanto, não é isso, no fundo, que nós pretendemos. Eu não quero apagar a minha variável idade, eu quero criar uma nova variável. Portanto, vamos escolher a opção recodificar em variáveis diferentes. Portanto, selecionamos esta opção e ele abre-nos, então, a tal janela, portanto, que vocês têm ali depois nos print screens no PowerPoint. E, portanto, eu vou selecionar a variável idade, portanto, a variável idade que me aparece aqui disponível do lado esquerdo, e eu carrego aqui nesta setinha e ele automaticamente passou-me a variável idade aqui para esta janela.
Aqui do lado direito, na variável de saída, eu coloco o nome da minha nova variável e, portanto, vou-lhe chamar idade underscore cat. Normalmente, eu copio este nome e coloco no rótulo também, porque acho que o nome já é bastante descritivo do que eu estou a fazer. Se selecionarmos aqui no botão alterar, reparem que se eu carregar aqui, o que é que ele faz? Ele aqui nesta janela coloca-me então que a minha variabilidade, através da minha variabilidade, eu vou construir uma nova variável chamada idade underscore cat. Agora vamos aqui então ao menu dos valores antigos e novos, carrego nesta janela e ele abre-me uma nova janela, onde eu agora vou, no fundo, especificar as minhas regras. Portanto, quais eram os valores da minha variável idade e que novos valores é que a minha variável vai tomar. E, portanto, o que é que nós pretendíamos? Nós pretendíamos que até aos 20 anos, portanto, eu vou escolher aqui a opção intervalo até mais baixo, até ao valor 20. Portanto, o que é que o SPSS vai fazer? O SPSS vai-me recodificar todas as idades até aos 20 anos, inclusive os 20 anos, e para essas idades eu vou-lhe atribuir um novo valor, que vai ser o valor 1. E faço incluir. Ao incluir, ele coloca-me aqui no fundo a minha regra. Portanto, ele está-me a dizer que todas as idades menores ou iguais a 20 vão tomar o valor 1 na minha nova variável. Depois eu quero que dos 21 aos 25, portanto eu quero uma amplitude, portanto eu quero um intervalo de valores. Portanto eu vou colocar aqui que dos 21 até aos 25, e aqui na amplitude, se eu estou a pôr dos 21 aos 25, é inclusive estes dois valores, portanto dos 21 aos 25, eu quero tomar o valor 2, e portanto faço incluir. Portanto, ele acrescentou-me aqui a nova regra. Portanto, dos 21 aos 25, ele vai atribuir o valor 2. Depois, os restantes, que são quem tem mais de 25 anos, portanto, eu posso dizer que são todos os outros valores, eu quero atribuir o valor 3. E faço incluir. Portanto, ele colocou-me aqui todas as regras. Portanto, menor ou igual a 20, 1, entre 21 e 25 vai tomar o valor 2 e depois os restantes tomam o valor 3. E vou fazer continuar. E agora carrego em OK. Portanto, ele automaticamente vai-me gerar a minha janela de output. Reparem que ele aqui não faz nada, porque ele aqui no fundo só me está a dizer os comandos, mas não fez nada porque não era suposto, não é? Porque o que é suposto acontecer é na minha base de dados. Portanto, se formos aqui à minha base de dados, vemos que ele criou-me no fim, ele adiciona-me no fim, uma nova variável chamada idade underscore cat. Bem, já agora, o que é que nós vamos fazer? Portanto, nós criamos uma nova variável que toma o valor 1, 2 e 3 e, portanto, o que é uma boa prática? Uma boa prática é eu vir aqui em baixo ao separador de visualização de variável e, no fundo, ver as características desta minha nova variável, porque esta nova variável agora passa a ser uma variável como todas as outras e, portanto, que eu vou poder incluir nas minhas análises. E, portanto, a idade cat, decimais, ele está-me a pôr 2 casas decimais, mas eu não preciso de casas decimais porque a minha variável toma o valor 1, 2 e 3, portanto, são números inteiros, portanto, eu vou colocar aqui 0 casas decimais. Ele tem aqui o rótulo que nós lhe demos quando fizemos a recodificação. E então aqui no menu valores nós devemos fazer a tal codificação. Mesmo quando nós achamos que não vale a pena porque nos lembramos. Acreditem que não é assim. Portanto, o valor 1... Lembramos agora, mas passado às vezes 2 semanas já não lembramos, não é? Exatamente. Portanto, o valor 1 é para quem tem menor ou igual a 20 anos. Portanto, podemos colocar aqui, incluir. O valor 2 é para quem tem dos 21 aos 25 anos, não é? E depois o valor 3 mais de 25. É para quem tem maior que 25 anos. E, portanto, devemos sempre ganhar este hábito de fazer isto.
Ok. O SPSS já assumiu que era uma variável nominal, está correto, portanto não vou alterar. Já agora, se eu quisesse alterar, eu carrego aqui e ele mostra-me as 3 opções que ele tem para o tipo de variável. Mas, portanto, é uma variável nominal. Vamos aqui à janela de visualização de dados e, portanto, verificamos que aqui, lá está, temos no fim a variável idade categórica. Bem, já agora aqui um parênteses, que acho que também muitas vezes é útil, que é, eu consigo no SPSS facilmente, eu consigo colocar esta variável ao lado da variável idade, que muitas vezes, né, dá-nos jeito para verificar se está bem construído e é uma coisa fácil de fazer. Portanto, se formos à janela visualização de variável, eu tenho aqui no fim eu tenho a minha variável categórica, eu posso selecionar a linha, se eu carregar aqui, portanto, se eu carregar aqui no número 10, eu seleciono a linha, e depois, se eu carregar aqui no botão esquerdo rato, eu posso arrastar a minha variável, eu posso andar com a minha variável para cima e para baixo, estão a ver? E consigo colocar a minha variável aqui, ao lado da minha variável idade, posso colocar por baixo da variável idade. Se eu soltar o botão esquerdo do rato, ele mudou-me a variável idade cat aqui para cima ao lado da variável idade. Já agora, se eu aqui na variável idade, se eu aqui no número 4, que corresponde à variável idade, se eu der 2 cliques com o rato, ele salta-me diretamente para a janela da visualização de dados, em que eu vejo a minha variável idade. Já agora, se eu aqui em cima da idade der 2 cliques, ele salta-me para a variável idade na janela da visualização de variável. Portanto, eu consigo alternar muito rapidamente entre os 2 separadores, dando 2 cliques em cima da variável e ele alterna-me entre as 2 janelas. Portanto, eu consigo ver aqui a idade e aqui a idade categorizada. Se eu quiser rapidamente verificar se está tudo ok, até porque a minha base de dados não é muito grande, o que é que nós podemos fazer? Eu posso ordenar a minha base de dados pela variável idade, de menor para o maior. Como é que eu faço isso? Sempre que eu pretendo ordenar uma base de dados em SPSS por uma variável, eu posso selecionar a minha variável, com o botão direito do rato. Portanto, selecionar a coluna em cima, não é? Exatamente. Eu seleciono a minha coluna idade. Depois, com o botão direito do rato, se eu carregar no botão direito do rato, ele abre-me aqui uma série de opções, em que eu posso, por exemplo, eliminar a variável se eu quiser. E depois tem aqui 2 opções, que é ordenar em ordem ascendente, portanto, do mais pequeno para o maior, ou ordenar por ordem descendente, né? Portanto, do mais pequeno para do maior para o mais pequeno. Isto é muito importante muitas vezes porque rapidamente eu consigo ver, por exemplo, se para uma determinada variável eu consigo muito rapidamente ver se eu tenho valores omissos ou não, eu consigo ver quais são, no fundo, a gama de intervalos que a minha variável está a tomar. Se eu selecionar a coluna, colocar por ordem crescente e depois por ordem decrescente, eu consigo muito rapidamente ver entre que valores é que a minha variável está a assumir. Portanto, neste caso, vamos ordenar por ordem ascendente e se eu colocar por ordem ascendente, ele organizou-me os meus dados por ordem crescente de idade. Automaticamente ele vai-me, no fundo, reorganizar as linhas. Okay? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas e se eu quiser voltar para a minha variável original? Para a estrutura da base de dados original. A minha variável original estava organizada por número de processo, portanto, eu vou à variável número de processo e organizo por ordem ascendente, ok? Por isso é que é muito importante nós termos sempre uma coluna. Quando nós temos a base de dados, é muito importante nós termos sempre uma coluna, por exemplo, pelo qual a minha variável está organizada. Por exemplo, se eu tiver o número de processo, eu posso organizar pelo número de processo. Ou então, o que é que vocês podem fazer? Podem, numa variável nova, pôr uma coluna e põem tipo 1, 2, 3, 4, numeram sequencialmente a vossa base de dados. Essa é a vossa base de dados original. Sempre que vocês quiserem voltar para a base de dados original, é só, no fundo, ordenar por ordem crescente desse código, não é? Portanto, e tem a base de dados original. Ok. André, temos aqui algumas perguntas. Digamos, 3 colegas que colocaram a mesma pergunta. Ok. Porquê é que a variável idade cat não é ordinal?
trata-se de uma ordem na sequência das idades. E eu não pus... eu pus Está como nominal. nominal. Ok, sim, sim. O mais correto é ser ordinal, sim, eu é que me distraí. Okay. Portanto, aqui Os nossos colegas estão atentos. estão muito atentos, sim, senhor. Ele colocou-me como variável nominal. Pronto, não é que isto faça propriamente diferença depois na minha análise, mas o mais correto é uma variável ordinal, porque existe uma ordem nas faixas etárias, sim. Portanto, Agora, o mais correto seria ordinal. Okay. Peço desculpa. O Tiago faz um comentário que é... e depois ainda temos outra pergunta da Sara. Então, agora, o comentário do Tiago. Um conselho muito útil para não esquecer os rótulos é fazer uma tabela de operacionalização de variáveis, onde constam todas as informações de cada uma. Isto permite-nos não esquecer os rótulos de cada uma, bem como outras informações. Ok? Ok. Pronto. Depois, a Sara. Se para transformar variáveis, como vimos agora, pede valores antigos e novos, como se pode mudar um M de masculino para um? O M é aceito como valor antigo? Eu não sei se percebi bem a pergunta. Conseguiste perceber? Ela escreveu assim: se para transformar variáveis, como vimos agora, pede valores antigos e novos, como se pode mudar um M de masculino para um? O M é aceito como valor antigo? É, sim. É. Portanto, essa variável de M e Fs, se estiver no fundo codificada como sendo uma sequência de caracteres, não é? Porque está como texto, MF, se nós tivermos na nossa base de dados MF, depois quando fizermos a recodificação, tanto em variáveis diferentes como em novas variáveis, no valor antigo pomos o M e dizemos que queremos que o novo valor seja 0 ou 1. E o F como 0 ou 1 também. E ele assume direitinho. Sim. Ok. Mas aí usamos também esta função ou... Sim, é a mesma função. Transformava... ok. É. Pronto. Muito Não há bem. uma dúvida? Não? Não? Aí a recodificação não era... Ou eu estou perdido? Ao fazer esta transformação do M para 1 não era possível ir pela recodificação? Não. Nós vamos pela recodificação. Mas aqui estamos a falar já na transformação. Não, mas eu acho que a colega estava a apontar da recodificação. Eu acho que o problema dela é se o SPSS assumia as letras. Eu acho que está a haver aqui esta confusão entre recodificação e transformação. Mas eu Quando acho queremos que transformar os masculinos e femininos em zeros e uns, podemos normalmente recodificar. vamos pela recodificação. Exatamente. Mas eu acho que a dúvida da colega era se o SPSS aceitava letras em vez de números. Acho que essa dos foi valores antigos versus valores novos. Exatamente. Portanto, Acho que foi essa a dúvida da colega. Mas não no exemplo, quer dizer, no exemplo também aceitaria, mas normalmente para o exemplo que a colega estava a dar, de transformar M's e F's em zeros e uns, vamos mais pela recodificação. Mas é a recodificação que nós estamos a ver agora. É? Não, então esqueço. sim, a dúvida da colega eu percebi, era se ele aceitava letras. Estou a baralhar, peço-vos desculpa, colega, se gerei confusão. Nós estamos a ver a recodificação de variáveis. O menu chama-se transformar. Okay. Dentro do menu transformar temos a recodificação. Pronto, então é essa a minha confusão. Peço-vos desculpa a todos. Não tem mal. Eu percebi a dúvida da colega, mas sim, ele aceita as letras. Portanto, podemos visualizar, não é? Se quisermos verificar, agora é muito fácil visualizarmos se ele fez bem a categorização. Portanto, nós temos realmente até aos 20, ele atribuiu o número 1. Depois dos 21 até aos 25, ele atribuiu o 2 e depois acima dos 25, ele atribuiu o 3. Portanto, conseguimos, ao colocar uma ao lado da outra, conseguimos verificar se está tudo direitinho. Okay? Portanto, isto foi a recodificação de uma variável numa variável diferente. E, portanto, o conselho também que eu dou é, sempre que possível, não é? A menos que realmente vocês não precisem da variável original, portanto, fazemos recodificação em variáveis diferentes. Recodificar na mesma variável apaga-vos a variável original. Portanto, na maior parte das vezes não tem interesse. Portanto, criamos uma nova variável e deixamos estar a nossa variável original, poderemos precisar dela mais tarde. Ainda a respeito daquela questão da confusão entre nominal e ordinal, pergunta aqui um colega. Na prática, quando é que faz diferença colocar corretamente o tipo de variável ou é indiferente?
Neste caso, tipo nominal e ordinal, na maior parte dos casos é um bocadinho diferente, porque ele vai, na maior parte das análises que eu me estou a lembrar, portanto, ele vai considerar as duas como sendo variáveis qualitativas e, portanto, eu penso que ele não fará diferença, não é? Portanto, entre uma e outra. Devemos ter um bocadinho esse cuidado, mais um bocadinho para nós próprios, não é? Muitas vezes percebemos o que é que faz mais sentido, não é? Se a variável ordinal, que tipo de medidas é que faz mais sentido apresentar ou não. Para o SPSS em si não faz tanta diferença assim, não é? É quase como normalmente o exemplo que se dá, a variável, por exemplo, a variável sexo, estando como zeros e uns, é uma variável nominal. Se nós pedirmos ao SPSS para ele me calcular a média da variável sexo, ele calcula a média da variável sexo, ok? Agora, isso não faz sentido, não é? E, portanto, nós próprios é que temos de ter noção o que é que faz sentido pedir ou não, ok? Portanto, para o SPSS, ele calcula na mesma, não é? Portanto, ele tem zeros e uns, aquilo para ele são números, portanto, se pedirmos a média da variável sexo, ele vai-me dar uma média, ok? Nós é que temos, no fundo, de ter noção que não faz sentido, não é? Portanto, era o que eu vos estava a dizer há bocadinho. Ele classificou a idade categórica como sendo nominal e eu deixei estar de facto, mas realmente, rigorosamente, é uma variável ordinal, não é? Portanto, se quisermos ser rigorosos, deve ser ordinal. No fundo, para as análises depois que pretendemos fazer, no fundo não nos faz grande diferença, mas sim, rigorosamente é ordinal, sim senhor, existe uma ordem entre as diferentes categorias. Muito Podemos bem. avançar? Podemos, sim. E podemos voltar para os slides, certo? Sim. Ok. Portanto, este foi o exemplo que estivemos a ver. Eu tinha avançado aqui um slide que é só, portanto, o tal conselho, não é? Portanto, que se deve, quando se faz a recodificação em variáveis diferentes, o próprio menu não inclui a funcionalidade de adicionar os rótulos às novas categorias, portanto, mas nós devemos ter essa boa prática e, portanto, devemos sempre colocar ali, no fundo, os respectivos rótulos de cada um dos valores. É um conselho. Vamos ver agora outra ferramenta do SPSS, que é o calcular uma nova variável, que eu acho que era o que o Carlos há bocadinho estava a confundir. Portanto, por vezes é necessário calcular uma nova variável com base nas que já existem. Portanto, aqui é um bocadinho diferente do recodificar. Se bem que às vezes há coisas que nós podemos fazer pelos dois menus, ou fazendo recodificar ou este novo menu, ok? Depois depende um bocadinho do gosto de cada um, ok? Portanto, às vezes podemos ir por caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. Portanto, muitas vezes queremos converter unidades de uma variável, por exemplo, de centímetros para metros, ou calcular o IMC de um sujeito através da altura e do peso. Portanto, temos a altura, temos o peso, queremos calcular o IMC. Podemos querer calcular o tempo de internamento. Vamos supor que temos a data de entrada e a data de saída do internamento. Podemos calcular a diferença entre as duas datas. Podemos querer somar vários itens de uma escala. Portanto, podemos ter vários itens com escalas ordinais de 1 a 5, por exemplo, e no fim podemos querer saber para cada pessoa o score, que será, por exemplo, a soma dos itens daquela escala. Podemos calcular uma variável condicionada a determinadas condições, portanto, podemos fazer uma série de operações com variáveis que já existem na nossa base de dados. E, portanto, o SPSS tem também um menu que nos permite fazer cálculo de novas variáveis. Portanto, eu vou, se calhar, também avançar um bocadinho estes slides e passar para o exemplo prático para demonstrar no SPSS. Só a título informativo, Andreia, faltam cerca de 7 minutos para a hora a que habitualmente fazemos o intervalo. Mas só para saber, digamos... Controlar o tempo. Exatamente. Bem, portanto, vamos ver então este exemplo. Vamos supor que queremos criar uma nova variável chamada de IMC da score P, baseada nas nossas variáveis existentes peso P e altura P. E, portanto, vocês devem saber melhor que eu, a forma do IMC, portanto, será o peso dividido pela altura ao quadrado, mas se eu não me estiver enganado, penso que não. Bem, portanto, vamos supor então que nós, na nossa base de dados, temos a altura percepcionada e o peso percepcionado e queremos construir esta nova variável de IMC. Portanto, aqui, neste caso, não seria uma recodificação, é o cálculo de uma variável através de outras que já existem. E, portanto, podemos passar agora para este computador? Sim? Ok. Portanto, vamos então ver como é que podemos fazer isso no SPSS. Portanto, ainda no menu transformar, nós temos outras opções e temos aqui logo
Na primeira temos uma opção chamada calcular variável, que é precisamente isto que pretendemos. Portanto, se selecionarmos a opção calcular variável, portanto, o SPSS abre-nos esta janela, em que nos pede aqui o nome da nossa nova variável, portanto, a variável de resposta é o nome da nova variável, que neste caso vai se chamar IMC_P. Portanto, colocamos o nome da nova variável que pretendemos. E depois colocamos a nossa expressão numérica. Portanto, a expressão numérica do IMC será o peso a dividir pela altura ao quadrado. Portanto, aqui do lado esquerdo ele disponibiliza-nos as variáveis existentes na nossa base de dados e, portanto, nós podemos dizer que a variável peso, portanto, selecionamos a variável peso e passamos a variável peso para a janela da expressão numérica. Dizemos que é a dividir, podemos usar aqui, podemos colocar a barra ou podemos usar aqui os operadores que ele nos disponibiliza, portanto, podemos dividir, portanto, dizemos que o peso é dividir. Ora bem, a nossa altura está em centímetros e como a nossa altura está em centímetros, nós temos que a passar para metros, não é? Portanto, nós pomos aqui, vou colocar aqui parênteses e vou dizer que é a nossa altura, a nossa variável altura percepcionada, a dividir por 100, para passá-la para metros, fecho parênteses e quer dizer que é ao quadrado. Para colocar ao quadrado, o SPSS tem aqui este símbolo com 2 asteriscos. Este é o símbolo, no fundo, para pormos o nosso expoente e depois pomos ao quadrado. Portanto, estamos a dizer que o IMC é o peso a dividir pela altura ao quadrado. O único pormenor que fizemos aqui é que a nossa variável altura, como estava em centímetros, tivemos que a passar para metros. E carregamos em OK. Mais uma vez, na janela de output ele não nos cria nada, porque ele criou-nos uma nova variável, portanto a diferença vai ser visível na nossa base de dados. Se formos então ao nosso SPSS, reparamos que ele no fim, ele acrescenta sempre as novas variáveis no fim, ele no fim criou-nos uma nova variável, que é a variável IMC_P. E, portanto, temos aqui, então, a variável de IMC criada à custa da variável peso e altura já existentes na nossa base de dados. Ele, por defeito, se formos aqui, então, à visualização de variável, portanto, ele colocou-nos aqui no fim o IMCP. Nós, mais uma vez, se quisermos, podemos selecionar o IMC e colocá-lo, por exemplo, aqui ao pé junto ao peso. Portanto, ficamos com a altura, o peso e o IMC percepcionados todos juntos. Ele colocou 2 casas decimais, podemos deixar estar as 2 casas decimais e classificou a variável IMC como sendo tipo escala e, portanto, neste caso é o que fará sentido, portanto, será uma variável contínua. Se formos aqui à visualização de dados, portanto, temos então a variável altura, a variável peso e o respectivo IMC. Alguma questão? Não, Não? não. Portanto, aqui, este menu de transformar novas, calcular novas variáveis. Portanto, mais uma opção boa no altura SPSS. para irmos para intervalo? Ou ainda vamos mais um bocadinho avançar? Acho que podemos avançar se calhar mais um bocadinho. Ainda temos uns minutinhos. 2. 2. Mas posso dar mais 5, mais 7. Podemos passar para os slides? Ok. Basta. Portanto, de qualquer modo, tem aqui depois os print screens se tiverem alguma dúvida. Portanto, vamos ver então, antes do intervalo, a opção do arquivo dividido. Portanto, muitas vezes, quando estamos a fazer a análise de dados, é útil agrupar ou dividir, no fundo, a nossa análise por grupos. Por exemplo, quando pretendemos comparar distribuições de frequência ou estatísticas relativamente às categorias de uma variável, por exemplo, o sexo, e, portanto, podemos visualizar os resultados separados por categorias desta nova variável. Ou seja, vamos supor que pretendíamos visualizar, eu vou avançar aqui para o exemplo, vamos supor que pretendemos analisar a distribuição dos distritos separadamente para os homens e para as mulheres.
Portanto, isto é muito útil porque, na maior parte das vezes, né, e por exemplo o sexo é um caso típico, muitas vezes as pessoas eu gostava de ver como é que a minha distribuição se verifica, mas gostava de ver isto separado entre homens e mulheres. E, portanto, o SPSS tem uma opção que me permite precisamente fazer a análise de dados dividida em grupos, portanto, por uma variável categórica, portanto, neste caso por 2 grupos, porque a variável sexo tem duas opções. Vamos então passar aqui para o SPSS para ver como é que faríamos isso. Ok, já está, podes avançar. Já agora, a minha variável distrito ainda não está aqui codificada, porque nós há bocadinho tínhamos avançado esse slide. Eu vou só rapidamente ver aqui qual é a codificação, que não me lembro de cor. Portanto, podemos, então, aqui na variável distrito, podemos colocar aqui nos valores os respectivos códigos. 1 para Porto. Portanto, o valor 1 é o distrito do Porto. 2 para Braga. O 2, Braga. 3 para Aveiro. 3, Aveiro. E 4, outro. E 4, outro. Só para ficar mais simpático depois o nosso output. Portanto, vamos supor então que queremos ver a distribuição das frequências dos distritos, mas separadas então pelo sexo. Vamos ver como é que fazíamos isso. Portanto, no SPSS, no menu Dados... Queria que pudesse o ecrã do computador em full. Isso. Se viemos aqui ao menu Dados, nós temos uma opção chamada Arquivo Dividido. Se carregarmos aqui no Arquivo Dividido, nós temos aqui, portanto, analisar todos os casos, não criar grupos, por defeito é o que está selecionado, e depois podemos ou comparar grupos ou organizar saída por grupos. Estas duas opções apenas diferem se as janelas ficam separadas ou se fica numa mesma janela, portanto é a única diferença. Eu inicialmente usava sempre esta, organizar a saída por grupos, mas ultimamente tenho preferido esta, comparar grupos. Portanto, acho que fica mais simpático. Portanto, a única diferença é uma questão de estética na apresentação de resultados. Portanto, vamos visualizar, comparar grupos, e então aqui vamos selecionar, no fundo, qual é a nossa variável, a variável pela qual queremos fazer a separação, que neste caso será a variável sexo. Portanto, vamos dizer que queremos visualizar por sexo. Carregamos em OK. Portanto, ele coloca-nos aqui o nosso comando, não faz nada. Porquê? Porque a única coisa que nós estamos a dizer ao SPSS é, a partir de agora, tudo o que eu fizer, eu quero que seja separado por sexo. Pronto, e agora sim, vou dizer o que é que eu quero fazer. E o que é que eu quero fazer? Quero visualizar a distribuição de frequências por distrito. Portanto, vimos aqui ao menu Analisar, Estatística Descritiva, e temos aqui a opção das frequências. Portanto, é neste menu que eu consigo visualizar uma distribuição de frequências de uma determinada variável. Portanto, se selecionarmos as frequências, agora eu quero visualizar as frequências da variável distrito e carrego em OK. Como nós selecionamos o arquivo dividido por sexo, ele vai-me produzir no output, ele vai-me mostrar as minhas frequências da variável distrito separadas por sexo feminino e pelo sexo masculino. Portanto, como nós fizemos, escolhemos aquela opção do meio, de comparar os grupos, e ele produziu-me só uma tabela, e essa tabela está separada em 2 secções, uma para o sexo feminino e uma para o sexo masculino. Se tivéssemos escolhido a outra opção, depois vocês podem experimentar, se tivessem escolhido a outra opção, a única diferença é que ele punha-me aqui sexo masculino e fazia uma tabela, depois sexo feminino e fazia-me outra tabela. Okay? Mas, esteticamente, acho que esta fica mais agradável. E, portanto, eu tenho aqui a distribuição das frequências. Reparem que eu tenho 225 mulheres e elas distribuem-se, então, pelo distrito da seguinte maneira. Desculpem, eu tenho 226 mulheres, tenho aqui um missing, portanto, há uma mulher para a qual eu não tenho informação do distrito. E depois, para os 154 homens, eu tenho aqui a distribuição deles pelos respectivos distritos. Mas, portanto, a vantagem deste arquivo dividido é que ele realmente faz-me, no fundo, a minha análise separada por sexo. O que é que vocês não convém esquecerem-se é que o vosso SPSS está dividido por sexo. Portanto, a partir de agora, se eu não quiser mais separado por sexo,
eu tenho que voltar aqui aos dados, arquivo dividido, e dizer que quero analisar todos os casos, não criar grupos. É muito comum nós fazermos arquivo dividido e depois esquecermos, pedimos qualquer coisa, ele dá erro porque está separado por sexo e nós, ok, esqueci-me que estava separado por sexo. Portanto, a partir do momento que já não querem separar mais a vossa análise, temos que vir aqui dizer que a partir de agora queremos toda a gente, não é? E, portanto, ele põe aqui split file off, portanto, acabou a separação pela variável categórica, neste caso, a variável sexo. Muito bem. Podemos ir para intervalo? Não? Vou espreitar a ver se caiu agora algum comentário, mas não. Não, okay. Muito bem. Colegas, acho que estamos a andar bem e acho que temos ido com calma, por isso espero que estejam a aproveitar bem esta sessão e estejam também a testar e a experimentar aí no vosso computador e espero que esteja a ser útil. Há bocadinho o Tiago tinha colocado a questão de já ter submetido o TPC e ainda não surgir na pauta. É assim, nós normalmente só colocamos e atualizamos a pauta com os TPCs recebidos após fechar o prazo de submissão desse TPC. Porque na prática, por exemplo, ao longo destes últimos meses, não é? Porque neste caso até foi mais do que um mês de intervalo entre o módulo 3 e o módulo 4, que é o módulo de hoje, os colegas, uns submeteram logo no princípio, outros foram submetendo e de vez em quando foram caindo TPCs. Não é, digamos, do ponto de vista logístico nosso interno, está possível estarmos constantemente a atualizar a pauta cada vez que alguém submete um TPC. Então aí, do ponto de vista logístico, o que fazemos é deixamos fechar o prazo de submissão do TPC, que será hoje à meia-noite, e então, nas próximas semanas, com calma, até porque às vezes temos, digamos, várias tarefas em simultâneo, dos diferentes cursos, etc. Então aí, em dado momento, iremos atualizar a pauta e já incorporaremos nessa pauta quer os controlos de assiduidade de hoje, do módulo de hoje, quer as submissões dos TPCs do módulo anterior. Está bem? Espero que tenha sido útil para, digamos, compreenderem como é que é esta dinâmica e como é que isto funciona. Muito bem, vamos então descansar um bocadinho, esticar as pernas, relaxar um bocadinho. São 11h37, regressamos daqui a cerca de 15 minutos, eu diria 11h37, ora 11h47, 11h52. Vamos tentar voltar por volta das 11h52, está bem? Até já, então, até já.